família, para a construção da família. Só que a família que chega para a gente, primeiro ocupa os papéis primários, né? Os papéis de filho. Todos nós aqui somos filhos. Filhos de uma mulher, filhos de um homem. Que essa mulher tem história, que esse homem tem história. E o que nós vamos ver na nossa atuação é que homem e mulher chegam com as suas referências, chegam com as suas histórias, chegam com aquilo que eles entenderam e construíram sobre os papéis de pai, de mãe. E isso vai refletir na nossa educação, isso vai refletir no casamento, isso vai refletir em como nós educamos os nossos filhos, vai refletir em como nós vivemos a gestação, como nós vivemos o parto e como nós vivemos os primeiros anos de vida, e tudo isso vai refletindo a partir daquilo que nós vivemos em qualquer momento da vida, tá? Então, eu faço questão de trazer um pouco da minha família, primeiro porque é com a chegada do Davi que eu conheço essa psicologia. Eu me formei em 2007, na minha graduação nunca tinha ouvido falar. Eu não tive nem mesmo a psicologia da gravidez, que hoje vocês têm, né? Na grade curricular eu tive desenvolvimento somente, a psicologia do desenvolvimento, e inclusive fazendo essa matéria, né, essa disciplina, eu pude acompanhar um parto. Eu estava ali fazendo desenvolvimento humano, e aí uma maternidade, eu sou de Rio Verde, hoje eu moro em Goiânia, já tem 15 anos que eu moro em Goiânia, mas eu sou de Rio Verde, interior de Goiás, e uma maternidade abriu as portas e a professora perguntou quem queria, nem era obrigatório. E eu quis muito assistir esse parto. Falei, eu quero assistir, né? E foi um parto vaginal com muita violência obstétrica. Nós não vamos nos aprofundarmos nesse assunto, mas eu jamais entendi ali que aquilo era uma violência. Achei a coisa mais linda do mundo, bem no começo da faculdade ali. E aí eu saí de lá decidida que um dia eu queria ter um parto vaginal, que eu queria muito viver aquela experiência, mesmo aquela mulher tendo sido tão agredida, tá? Então, assim, isso depois a gente vai entendendo, né, ao longo do caminho, porque muitas vezes a mulher passa pela violência e só depois de muito tempo ela vai entender. Nós vimos recentemente uma blogueira aí, né, que demorou um tempo para ela entender o parto dela, tudo que ela viveu naquele momento. E nós trazemos isso. Então, eu, Carla, filha, nascida de cesárea, com todo o meu contexto, então fui construir, né, esse desejo de ser mãe e querer ter um parto vaginal. E eu trago os meninos para dizer que o Davi nasceu de parto vaginal, o Bento nasceu de parto cesárea, de emergência, quando eu já estava com 10 centímetros de dilatação. E nós vamos conversar na psicologia obstétrica e atender famílias que nós vemos esse impacto do parto, o impacto da gestação. E aqui fazendo essa introdução, até para que vocês realmente consigam refletir ao longo do nosso encontro, que realmente cada pontinho está conectado. Não tem nada na nossa vida, não tem nada na vida do nosso paciente que esteja desconectado de alguma coisa. Tudo tem uma razão, tudo tem um começo, tudo tem um significado, né? E muitas vezes esse significado está muito bem guardado, está muito inconsciente, né? Então, a gente precisa entender que na gestação, esse conteúdo psíquico vem à tona e a mulher se desorganiza, o homem se desorganiza, tá? E aí a gente vai entendendo ao longo dessa atuação como que a gente pode ajudar essa família com esse psiquismo, com essas emoções que reverberam, com todo esse conteúdo que está emergindo aí, que às vezes a mulher nem sabia que tinha vivido. Então, a gente fala muito que é importante conhecer a sua história, né? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe o que aconteceu, mais a gente entende os nossos comportamentos atuais. Eu trouxe uma referência bem básica, tá bom? Para a gente começar. Não tem como falar de psicologia obstétrica sem falar nesses nomes que eu trago para vocês. Então, a gente tem aí uma teoria muito, muito, muito concentrada, muito atual, né, da Fátima Bortoletti, um livro que ela tem aí, que é o nosso livro de cabeceira de todas as psicólogas obstétricas. E nós temos outros nomes. Nós temos a Maria Tereza Maldonado, que escreveu A Psicologia da Gravidez, entre outros livros. Então, vocês que têm na grade provavelmente estudam Maria Tereza Maldonado, né, Psicologia da Gravidez, que vão falar dessas emoções, esses livros todos falando dessas emoções, e principalmente de como lidar. Então, a Fátima Bortoletti é quem vai trazer para nós o conceito de pré-natal psicológico, que eu vou falar com vocês mais à frente. Então, já trazendo alguns nomes que são nomes marcantes. Então, tem a Maria Tereza Maldonado, a Vera Iaconelli, que é de São Paulo, do Instituto Gerard, que é psicanalista, que tem um conteúdo maravilhoso, também tem cursos maravilhosos, e a Rafa Esquiavo, que é pesquisadora, né? A Rafaela também tem, nessa área, se destaca muito, tem muita admiração. Então, esses são os nomes que a gente já começa
quero ser psicóloga obstétrica ou estou atuando, a gente tem que ter material, conteúdo, ler essas pessoas que são pessoas que pesquisam e praticam há alguns anos já, e a gente pode, a gente realmente se baseia muito e aprende muito com essas pessoas, tá bom? Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? E aí eu vou falar para vocês um pouquinho dessa atuação, né? Falando da prática mesmo. Eu fiz questão de trazer para vocês muito voltado para a prática, tá bom? Para que a gente entenda realmente o que a gente faz, onde, quais são as possibilidades. Então, reforçando, eu moro aqui em Goiânia, e quando eu estava grávida do Davi, eu assisti uma palestra com uma psicóloga que foi para falar realmente das emoções que aconteciam ali, né, nesse momento da gestação. E aí, escutando essa psicóloga, eu pensei, gente, eu nunca ouvi nada disso, né? Nem na faculdade. Eu tô assim, eu que sou psicóloga, que estudei e não conheço nada disso. E fui pesquisar. Então, eu estava grávida do Davi. Quando eu realmente fui pesquisar sobre a psicologia perinatal, foi quando eu conheci todas essas pessoas e mergulhei de cabeça. E foi com o meu obstetra que eu comecei a desenvolver um trabalho aqui em Goiânia, de atuação no pré-natal psicológico e também na assistência ao parto. E hoje nós temos portas abertas nas maternidades, desenvolvemos vários trabalhos com as maternidades aqui, treinamentos. Hoje a gente recebe em Goiânia o curso para imersão no parto. Então, vem psicólogas de vários lugares do Brasil para fazer essa imersão, para ficar aqui com a gente, para acompanhar as pacientes na cesárea, no parto vaginal, nas perdas neonatais também. Então, a gente tem feito aí um trabalho de muito destaque. O Instituto Suassuna hoje tem alunas, né, psicólogas de todo o Brasil. Hoje eu pedi para o Júlio mandar para a gente aí, para eu poder contar para vocês. Nós temos psicólogas de 79 cidades do Brasil, trabalhando, atuando, levando essa psicologia obstétrica mais qualificada para os seus lugares de trabalho, seja hospital, seja consultório. Então, realmente, a gente fazendo isso tudo acontecer. Uma psicologia que parece nova, mas não é nova, né? A gente tem a psicologia hospitalar, que é essa psicóloga, esse psicólogo que fica ali disponível para todas as demandas. E o que a gente vem tentando conscientizar, e estamos conseguindo, inclusive, é da necessidade dessa assistência qualificada de forma tão singular. Não tem como a gente colocar todo mundo no mesmo corredor. Uma mãe que está ganhando um bebê, no quarto dela, ao lado ali, ou às vezes até dividindo o mesmo quarto, tem uma mãe parindo um bebê morto. Então, a gente está tendo esse cuidado de conseguir olhar para essa mulher na sua singularidade. Aquela que quer o parto vaginal, aquela que quer a cesárea, aquela que está sozinha, aquela que tem o seu acompanhante, aquela que teve um bebê planejado, aquela que não teve um bebê planejado, que está ali planejando, inclusive, doar o seu bebê. Tá? Então, nós temos que entender que não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo lugar para atender do mesmo jeito. Cada família que chega, cada mulher que chega tem a sua história, tem o seu começo de vida, tem o seu conteúdo psíquico e ela precisa ser respeitada, principalmente porque o bebê que nasce vai ter marcas para o resto da sua vida desse nascimento. O bebê que nasce merece esse respeito, merece esse cuidado, merece essa atenção tão singular que a gente realmente precisa entender que o bebê que está chegando está começando a sua história. Então, nós temos que fazer esse trabalho ser mais entendido, as pessoas entenderem. A gente está trabalhando com uma lei aí, daqui a pouco eu falo para vocês sobre essa lei. E a gente realmente tem feito esse trabalho ser entendido, os médicos cada vez mais solicitando, os médicos cada vez mais entendendo, estando conscientes da importância dessa assistência em todo o ciclo gravídico puerperal. Quando eu comecei, em 2013, trabalhava com um médico. Hoje, muitos médicos de Goiânia, até fora de Goiânia, orientam e encaminham as pacientes para o pré-natal psicológico, para assistência psicológica no parto, porque nós temos a nosso favor aí a internet, né, que acaba nos ajudando a fazer essa comunicação ser um pouco mais consciente mesmo, né? A gente tem conseguido levar isso mais, trazer essas gestantes que hoje entendem mais a importância de se cuidarem. Porque nós lidamos com uma geração que vai trazer o peso das mães que não sabiam disso. A minha mãe, por exemplo, ela fala: eu nunca falei com você na barriga. Eu não sabia que era importante falar com o bebê na barriga. E nós não estamos falando de muito tempo, eu tenho 38 anos. Então, é uma geração que escuta, mas você vai ter parto normal para quê? Vai sentir dor para quê?
você não precisa passar por isso. E também o contrário, né? E aí nós vamos entendendo em todo esse ciclo qual é o lugar dessa mãe, esse papel maternante, né? Que força tem essa mãe, essa avó, as tias, como é que foi construído esse feminino, como é que essa mulher se enxerga desde pequenininha. Nós somos a geração de fecha as pernas, comporte-se como uma menina. Nós somos a geração de que quando chegou a menstruação, não podia contar para ninguém, nossa, chegou a menstruação, vamos, esconde, esconde. De pouca comunicação. É claro que aqui não dá para a gente abrir uma discussão, mas nas aulas a gente faz isso. Como é que esses acontecimentos tão marcantes na vida da mulher chegaram para você? Como é que esses acontecimentos tão marcantes chegaram para você, homem, para você, pai? O que esse homem que hoje é tão cobrado, né, para estar no parto, para estar nas consultas médicas, o que ele aprendeu? Como foi essa presença paterna aprendida, né? O que ele viu? E nós lidamos com casais no consultório que o pai às vezes foi super ausente, que o pai nunca trocou uma fralda, que o pai não pegou no colo, não brincou, que esse não era o lugar do homem. Nós estamos falando de uma cultura, né, sendo desconstruída, nós estamos falando de um papel que está muito mais consciente. Pai, hoje a gente entende a falta que você fez. Olha o que acontece com o cérebro do bebê quando você está ali com ele. Olha o que acontece com o seu bebê na barriga quando ele escuta a tua voz. Hoje a ciência traz isso, né? Os estudos trazem isso para que realmente os casais entendam, o pai entenda o lugar que ele tem. Só que uma coisa é entender e a outra coisa é ter recurso para isso. E é o que nós chamamos de gatilhos emocionais, é o conteúdo psíquico desse pai, é o conteúdo psíquico dessa mãe. Porque nós estamos falando de pessoas com as suas histórias, que muitas vezes querem construir uma história diferente. Eu quero fazer diferente da minha mãe. Eu quero ser uma mãe melhor que a minha mãe. Eu quero ter um pai melhor. Eu quero ser um pai melhor para o meu filho. Melhor em quais aspectos? Melhor como? Nós somos seres de aprendizado. Nas primeiras semanas de gestação, nosso cérebro começou a se formar e a gente veio aprendendo, compreendendo sobre o ambiente, compreendendo sobre as pessoas e entendendo esse ambiente que a gente vive, entendendo os comportamentos. E nós continuamos vivendo a partir desse aprendizado. Precisamos aprender coisas novas, precisamos nos colocar à disposição de uma parentalidade melhor, de uma parentalidade mais saudável. Né? A gente vê na internet quase o tempo todo, apanhei, mas não morri. Né? As campanhas chamando atenção para uma educação mais afetiva, as campanhas chamando atenção para ter uma conexão com seu bebê na barriga, mas não é simplesmente receber essa família e falar, olha, você precisa falar com seu bebê na barriga. Olha, você precisa se preparar para o teu parto. Olha, se você se preparar... E aí a mulher recebe isso para ainda mais pesado, porque aí ela vai para a fisioterapia, ela vai para a acupuntura, ela vai para o yoga, ela vai para os cursos de gestante. E nos cursos de gestante a gente pergunta, tem alguém fazendo pré-natal psicológico? Não, não tem. Tem alguém fazendo terapia para cuidar dessas emoções? Não, não tem. Porque cobra-se tanto da mulher, tanto, e a gente vem conscientizando sobre a importância da saúde mental. Conscientizando através da ciência, através de dados, que tudo que essa mãe está sentindo, esse bebê está sentindo também. Se ela vive ansiedade, o bebê vive ansiedade. Se ela vive angústia, se ela vive tristeza, é assim que o bebê vive também. E isso é muito sério. Quando eu falei para vocês no começo, que independente do público que você atenda, eu não atendo criança, e nós temos, né, no grupo, as psicólogas que atendem criança, mas eu estava atendendo um casal de médicos que eles engravidaram, era só um namoro, eles engravidaram. E decidiram que iam ficar juntos, tentar, né, fazer uma relação, dar certo ali para ter esse bebê. Só que eles brigavam muito durante a gestação, muito a ponto dele empurrá-la, dar um soco na barriga. E aí foi empurrando ali, né, até o final da gestação. Ao final da gestação estava já um pouco mais amena, né, essa relação. E eles estavam juntos na mesma casa, tiveram um parto, foram para a mesma casa. Continuaram juntos, casados, com discussões um pouco menos calorosas, mas continuaram. Quando essa criança estava com 2 anos, foi quando eles me procuraram. E a queixa era, Carla, a gente não sabe o que está acontecendo, porque o meu filho não quer dormir com ele, não aceita ele entrar no quarto. Quando ele chega, o neném grita, né? Você não, sai, você não. E aí
essa coisa que a gente está vendo só a pontinha do iceberg ali, que é uma criança de 2 anos, um bebê de 2 anos, dizendo não para o pai. E quando nós recebemos essa família, vendo ali só essa pontinha, nós temos que olhar para essa história. Nós temos que entender a chegada dessa criança, nós temos que entender a chegada desse bebê. E quando ela conta tudo isso que é vivido na gestação, é claro que faz todo sentido. O bebê está dentro da barriga, mas ele está sentindo, ele sente o desafeto, ele sente que a mãe não fica bem, porque a mãe libera hormônios quando essa presença está ali, essa presença nociva. Às vezes é esse pai, às vezes é uma sogra, às vezes é uma tia, às vezes é o trabalho. Então, a criança está vivendo fusionada com a sua mãe. Tudo que a mãe vive física e emocionalmente, o bebê vive também. Então, aqui em Goiânia, a gente veio conseguindo fazer essa conscientização com as palestras, com os encontros de gestantes, com os treinamentos na maternidade que a gente faz também. Vou só vir aqui para já pular para vocês. Então, a gente desenvolveu um treinamento para as enfermeiras, que é o treinamento Todo Parto Importa, trazendo, né, essa vivência, tentando orientar. É claro que nós não temos vários psicólogos obstétricas disponíveis para todas as mães que chegam. E aí nós trazemos para essas enfermeiras a importância do seu papel, o quanto elas são marcantes, né? Que elas podem trazer experiências positivas ou negativas para essa mãe. Aquele tempo que ela vai estar ali com essa mãe é um tempo que precisa ser de qualidade. E trazendo, conscientizando sobre o impacto que ela tem na vida desse bebê que chega, né? O carinho, às vezes tranquilizar essa mãe. E aí é muito comum, né? O Abraão trabalha no hospital aí, quem mais trabalha sabe que é comum essa mãe escutar coisas como: ah, não chorou, não gritou para fazer o neném, agora tá gritando para ganhar o neném. Vai ter esse parto vaginal, devia ter ido para cesárea. Então, assim, isso aqui falando bem o mais comum de tudo, mas a gente escuta muitas coisas profundas. As pacientes chegam no puerpério com feridas muito fortes, vividas nessas 24, 48 horas que elas passaram ali na maternidade. Então, desde o momento em que elas entram, esse acolhimento, esse cuidado. E aí nós estamos falando de um sistema que todo mundo está correndo, que não tem, que o trabalho é muito maior do que a quantidade de pessoas disponíveis mesmo, mas um mínimo cuidado que a gente precisa realmente melhorar, né? A gente precisa melhorar a qualidade desses nascimentos. Nós estamos vendo a depressão infantil aumentada, nós estamos vendo o número de suicídio na infância e na adolescência assustador, e a gente não pode ignorar tudo que essa criança já viveu, né? Uma mãe, com certeza muita gente viu essa semana, mãe que entregou o bebê com 1 dia de vida, mãe que queria pôr fogo numa criança de 11 anos. Então, nós não estamos falando de um pedacinho de vida, né? Eu sei que tem gestalt terapeuta aqui, tem psicanalista, a gente não olha para o ser humano com uma página, a gente olha para aquele todo, a gente olha para tudo que já aconteceu. É uma mãe que tem vínculo com esse bebê? Como que essa mãe foi construindo, né? Quais circunstâncias? Teve depressão, não teve depressão? Foi uma mãe que conseguiu viver o seu acolhimento, se acolher, ser acolhida, para realmente conseguir construir esse vínculo. E aí nós estamos falando de crianças nascendo no meio, nessa situação pandêmica, nós estamos falando de mães muito mais solitárias, nós estamos falando de dificuldades financeiras muito mais agravadas, e crianças que estão nascendo nesse período, é claro que vão sofrer o impacto desses nascimentos. Mães, eu tenho pacientes que a criança fez 2 anos, não conhece a família, não conhece outra criança. E quem trabalha na área aqui, né, com crianças especialmente, sabe o quanto o quanto é necessário outra criança, mais crianças, mais pessoas, né? Tem aquele ditado popular lá, né? É preciso uma vila para educar uma criança. As crianças precisam de mais pessoas, de estímulos. As crianças precisam ouvir 30 milhões de palavras na sua primeira infância, elas precisam ser estimuladas. E aí nós estamos recebendo famílias que a mãe está em casa, porque muitas vezes não pode mais trabalhar, cuidando de tudo, no automático, triste, depressiva, sem condições de oferecer um começo de vida com música, com colo, que ela não está bem. Então, se a mãe não está bem, a criança também não está bem.
quem convive, né, quem tem parcerias, aí eu não sei se o nosso público é a maioria de psicólogo, acredito que sim, pelo menos até ontem era, né, meu feedback aqui, mas quem conversa com pediatras, por exemplo, os pediatras têm trazido muito. O que tem aumentado de mães que chegam no consultório achando que seus filhos são autistas, querendo um diagnóstico, querendo investigar. E aí, muitas vezes, nós vamos olhar para essa criança, é uma criança que está há 1 ano sentada na frente da televisão, há 1 ano com essa mãe triste, com esse pai triste, os casamentos foram agravados com a pandemia. Então, nós precisamos olhar para esse todo, as circunstâncias, o contexto desse nascimento, perguntas básicas que a gente faz no pré-natal psicológico. O bebê foi planejado? O bebê foi desejado? Qual é a história desse bebê? Quando é que ela começa, né? O bebê, muitas vezes, não começou no dia da concepção. Tem mulheres que vão ser mães da Sofia desde 7 anos, quando brincava de boneca, e sempre teve uma Sofia, uma Ana, um Pedro. Eu sempre me imaginei mãe de menino. Desde pequena eu sabia que eu teria uma Sofia. Aí ela engravida e não é Sofia, é o Pedro. Mas aí a sociedade cobra que ela tem que estar feliz, ela faz o chá revelação e todo mundo, e ela com aquela carinha de tristeza porque não é a Sofia. E tudo isso, das coisas que parecem mais banais, as coisas mais profundas, tudo isso é importante. Tudo é importante na chegada de um bebê. Os pequenos detalhes, quem vai estar lá, quem não estava. Hoje eu atendi uma paciente, primeira vez a sessão com ela, ela tem 22 anos. E ela namorava um rapaz, um menino muito inteligente, toda despachada, conversando e tudo, e jornalista, 1000 planos. E aí ela conheceu esse rapaz e eles engravidaram ali com 9 meses de namoro. Em pouco tempo de gestação, os dois se separaram, não deu certo, ela foi para casa dos pais. E aí hoje a neném dela tem 1 ano e 7 meses e ela veio para a sessão porque esse namorado aí, o ex-namorado, pai da neném, foi embora para outra cidade, estudar, correr atrás dos sonhos dele profissionais, e ela se sentindo completamente abandonada, né? Ela ficou com a bebê, ela parou tudo, ela sentindo tudo, e esse pai. E aí a temática era, porque eu sei, eu já estudei o papel do pai, porque ele vai faltar com a minha filha, porque isso, porque aquilo. E, na verdade, ela está se sentindo abandonada. Primeiramente, aí, quando a gente olha para a história, uma história de abandono, um pai ausente, uma mãe que não estava lá, que quando engravidou dela também não foi uma bebê planejada. E o que nós sabemos, e o que vocês, né, vão entender cada vez mais estudando a psicologia obstétrica, é que a experiência, quanto mais ela se aproxima daquilo que já foi vivido, mais ela vai reverberar. O que nós chamamos de gatilhos emocionais, o que nós chamamos de aqui e agora, o que nós chamamos de campo, né? Cada um na sua abordagem, nas suas teorias, mas o nosso olhar é para paciente, né? O nosso olhar é para aquela história. E se essa mãe está grávida, vai se aproximar da sua experiência de feto. Muitas mulheres não entendem porque estão tristes quando tudo está correndo bem. Muitas mulheres vêm no puerpério assustadas com aquele sentimento que elas não reconhecem. O bebê foi planejado, minha casa tá tudo certo, tem dinheiro para pagar as contas, meu bebê tá tudo certo, o que está acontecendo? E muitas vezes o que está acontecendo são coisas que aconteceram e que estão ali precisando desse cuidado, que estão reverberando, porque o nosso cérebro faz isso, o nosso cérebro é de aprendizado. François Doutor vai dizer que nós temos a mesma capacidade de aprendizagem do dia da nossa concepção ao dia da nossa morte. Então, esse intervalo é um intervalo de aprendizado. Nós estamos sempre captando o nosso corpo, cada célula do nosso corpo está guardando memórias boas e ruins. E aqui, o que a psicologia obstétrica vem dizer é, vamos tentar proporcionar um bom começo, porque isso vai dar subsídio, isso vai dar força para esse ser humano para muitas outras coisas ao longo da sua vida, tá? Eu tenho vários casos de parto aqui que eu poderia exemplificar para vocês, mas eu vou contar um que é básico, que eu gosto desse, porque fica bem marcante para vocês. As alunas que me desculpem já ouviram. A mãe foi para uma cesárea eletiva, tudo do jeito que ela planejou, fez a unha, escovou o cabelo, né? Estava tudo bem, escolheu aquele dia, estava em paz para viver aquele momento, com as suas escolhas. Mas no momento em que ela deita na maca, ela começa a descompensar muito, chorar, gritar.
e falar coisas muito pontuais. Eu estou com medo de morrer, eu vou morrer, não me deixem morrer, liga para minha mãe, liga para minha mãe. E aí, no momento, ninguém entendeu aquele comportamento, né? Claro que ninguém entendeu. Agora, a psicóloga obstétrica na cena sabia que aquilo não estava vindo do nada, né? Ninguém tem um medo de barata do nada, ninguém tem medo de avião do nada. Existe uma experiência anterior que deixa você assim. Mães estão com medo de vacinar, porque a gente escuta na internet um monte de coisa. A gente tá o tempo todo trazendo algum tipo de aprendizado, mesmo que não tenha sido tão encostado na tua própria história. Tá? E aí essa mãe chorando muito, pedindo para ligar por vídeo para a mãe dela. A cesárea acontece muito rapidamente, né? A cirurgia da cesárea, a partir do momento que a paciente é anestesiada, em 10 minutos esse bebê está do lado de fora, então tudo é muito rápido. E aí precisou sedar essa paciente, ela estava muito agitada na maca, não tinha nem, né, como suturar e tudo, então realmente ela precisou ser sedada. Depois, no acompanhamento pós-parto, essa avó eu chamei no consultório. Me conta a história da sua filha, lá, de bebê. E aí ela contou que no parto dela, que foi um parto vaginal, no momento do período expulsivo houve ali aconteceu alguma coisa que precisou de uma intervenção, precisou usar o fórceps, e ela não nasceu bem, essa neném precisou ser reanimada, essa mãe, tá, que estava no parto. Então foi uma bebê que precisou ser reanimada, ficou alguns momentos ali, precisando desses primeiros cuidados de muita emergência. Claro que a gente já pensa nesses sentimentos vividos, então é uma mãe que está estressada, que está angustiada, que está com medo da morte e que o bebê vai nascer com esses sentimentos, né? E ela foi para a UTI e ficou separada da mãe alguns dias. Só que o que acontece é que essa mãe não contou para a filha desse pedacinho de vida. Então, essa mulher cresce muito dependente, sempre com muito medo. Uma fala que me marcou muito é que a mãe ligava para o patrão para fazer o pagamento. A minha mãe que sempre liga para o meu patrão fazer o pagamento. Então, uma mulher que na vida adulta ainda era muito dependente dessa mãe, né? Essa mãe sempre super protetora. E as mães de UTI, que são temas que a gente estuda aí na nossa pós-graduação, as mães que passam por esse tipo de angústia, qualquer que seja, se durou 5 minutos ou se duraram 3 meses de um bebê na UTI, esse impacto fica muito forte. Essa mãe tem a tendência de proteger mais, de ter medo do engasgo, de não deixar a criança dar 2 passinhos. E nós precisamos cuidar dessa mãe para que ela promova o desenvolvimento desse bebê na angústia dela, construindo junto com esse bebê. Então, no momento do parto, que mais se aproxima da experiência vivida, que foi o nascimento dela, o cérebro faz isso. Cuidado, alerta. E ela vem de novo com esse medo, tá? Então, esse é um exemplo que representa muito bem. E nós temos coisas muito profundas. Eu tive um pai que travou no momento do período expulsivo do bebê dele. Era um parto vaginal, a mãe estava de cócoras e ele atrás aqui abraçando, dando apoio para ela. E a médica falou: nossa, o cabelinho tá aqui, vai nascer. E aí ele travou muito, que deu para notar, assim, a postura dele mudou. Ele estava aqui, né, abraçadinho com a paciente, com a esposa. Quando ela falou isso, ele deu uma travada e se afastou um pouco, ficou aqui segurando, mas muito tenso. E depois, ao conversar com ele, ele falou: cara, quando a médica falou isso, eu lembrei imediatamente da fala da minha mãe, porque a gente perdeu meu irmão. A mãe dele havia perdido o irmãozinho dele no parto, e essa é uma frase que marcou: vai nascer. Então, a mãe teve esse parto vaginal, mas quando o bebê nasceu, o bebê estava sem vida. Nós temos que ter muito cuidado, porque a mulher, o homem que está, os dois ali na cena de parto, na gestação, que é um período de muita vulnerabilidade, mas especialmente no parto, né? Nós que somos da assistência ao parto, temos que ter cuidado com as falas, porque nós não sabemos o que nós vamos acessar, onde nós vamos chegar com essas falas. Às vezes, essa enfermeira, né, tá acostumada a brincar e falar assim: ai, que neném lindo, vou levar ele para mim. A gente vê isso acontecer muito. E pode ser que o gatilho dessa mãe seja uma história de um bebê que desapareceu, de um bebê que ela perdeu, ou ela pode ser uma mãe que perdeu uma gestação anterior e tudo que ela mais quer é ir para casa com esse bebê nos braços. E aí uma brincadeirinha pode ferir, pode marcar e pode desorganizar essa mulher emocionalmente. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão vendo que eu falo meia hora em cada slide, né? Eu vou até beber uma água aqui que eu tô sequinha. Vocês estão aí, gente, comigo?
Alguém quer falar? Tá. Até aqui? Alguma participação? Então vamos continuar, tá bom? Vocês fiquem mesmo à vontade para falar qualquer coisa, para perguntar, para discordar, tá bom? De novo, eu tô falando muito da minha prática, do que a gente construiu até aqui, e sempre com um olhar de melhora. Nós temos que melhorar muito. Eu sou a pessoa que mais compra livro na vida. Eu tô lendo um artigo, o livro que eles mencionaram eu já tô comprando. Eu nunca quero parar de estudar. Eu nunca quero parar de trocar. Eu acho que nós temos muito o que aprender. E eu me coloco nesse lugar, sabe, de troca. Eu tô aqui em nome de um curso, eu tô aqui em nome de alguém que fez muito já aqui em Goiânia, mas existe muito o que fazer. Um pouquinho antes de começar a nossa palestra, o Dr. João, que é esse médico, meu obstetra, com quem eu comecei, mandou uma mensagem já com os dados da paciente. Internando o paciente, tarará, 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 colo do útero, nananã, passando todos os dados, 6 centímetros de dilatação. Falei, doutor João, não vou poder ir, eu vou começar uma palestra agora. Aí a gente conversa no grupo de psicólogas que a gente tem aqui, e a Lívia, uma psicóloga que foi cobrir esse parto. Então, hoje nós temos um grupo em Goiânia muito forte, de muita parceria, que a gente realmente consegue se ajudar. E o médico chamou, a gente atende. A outra coisa que eu quero falar, para não me esquecer, o nosso atendimento em perdas, nós não cobramos nenhum valor, tá? Às vezes vocês vão querer perguntar sobre valores, daqui a pouco eu posso falar também sobre isso com vocês. Mas quando a gente atende casais que perderam ou que esse bebê, né, uma emergência, nós não cobramos nenhum valor. Porque o que nós entendemos, né? Que já aconteceu. Olha, tem uma psicóloga, vocês querem que ela venha? Aí o pai está angustiado, esse bebê às vezes, né, está correndo risco, ou vai morrer, ou já morreu, e essa família tem que pensar no valor que vai pagar, se temos dinheiro, não é nada disso. Então a gente já combinou com as maternidades, nós vamos chamar a psicóloga. E aí, se eles perguntarem, não tem que pagar nada. Já tira isso, assim, porque é uma preocupação que nós não queremos aumentar, né, para essa demanda, porque nós precisamos muito estar nessas situações de perda, porque são pessoas com dinheiro ou sem dinheiro, que não estão em condições de pensar em outra coisa, senão nessa experiência que estão vivendo, e a gente precisa fazer com que essa experiência, por mais doída que seja vivida, para que ela consiga fluir, né? Para que ela consiga seguir a vida, para que consiga viver um luto saudável, né? Que não seja um luto patológico. Então, já abrindo parênteses aí, falando um pouquinho dessa atuação. E aí, falando da imersão, a imersão nós desenvolvemos depois, eu já estava, acho que com a segunda turma do Instituto Suassuna, quando nós sentimos a necessidade de fazer essas imersões. Então, nós abrimos a imersão, as psicólogas vêm, ficam 2, 3 dias, 4 às vezes, e nós temos a parceria com as maternidades. Então, nos dias que as psicólogas estão aqui, a gente planta os 2 pezinhos na maternidade e vamos aí pegando os partos que aparecerem. Como é isso, Carla? Você nunca viu a paciente, vocês chegam e acompanham. Nós fazemos a sessão de preparo psicológico para o parto imediato ali, né? Se é cesárea, se vai ser parto vaginal, a gente já aborda essa família e faz e já traz esse cuidado. Nós tivemos uma família até hoje, uma mãe que falou para mim: não quero não, psicólogo, por que vem psicólogo no meu parto? E isso é uma coisa que a gente veio construindo, né? Eu lembro que no começo eu chegava e me apresentava: oi, eu sou a Carla, eu sou a psicóloga, eu vou acompanhar. Psicóloga? Mas o doutor João pediu para você vir? Mas tá tudo bem? Aí já pensa que tem alguma coisa errada com o bebê. E aí eu já me apresentava falando, olha... E aí eu fui percebendo, ô senhora, você precisa falar que você vem para todo mundo, que a mãe tá nervosa, que tá achando que você vem só para ela. Então, a gente chega e se apresenta. Nós somos parceiras da maternidade, estamos com treinamento. Todos os partos de hoje nós vamos acompanhar, vamos estar com vocês, deixando essa mãe mais confortável. E essa única mãe que falou pra gente que não queria, gente, sinceramente, uma mãe que estava muito desconectada, ela estava focada nos balões que a menina ia colocar, na roupa que ela estava usando, no batom. E então, assim, infelizmente, ela não entendeu, né, a chegada desse bebê. Depois nós fomos chamadas, inclusive, no pós-parto, porque foi uma mãe que ficou muito descompensada no pós-parto imediato, no mesmo dia que ela pariu. Ela chorou muito, falou coisas muito pesadas no quarto e a gente foi chamada ali. Então, a mãe que está conectada, a mãe que está entregue, o pai que está entregue, eles entendem, eles aceitam, porque eles querem ser cuidados.
E todo cuidado no momento do nascimento é bem-vindo. E pequenos cuidados, como, olha, vamos tentar desligar essa televisão, o momento é especial, vamos desligar o celular. E aí eu tenho a postura de pegar o telefone dos familiares que estão lá fora. Eu não posso começar a falar de parto, tá, gente? Senão a palestra que era psicologia obstétrica, eu viro assistência ao parto. Aí eu fico o resto da noite falando de parto. Mas a gente tem esse cuidado com o todo. Se a família, a gente pergunta, tem alguém lá fora? Tem alguém que tá, né? Se vocês quiserem me passar o telefone dos avós, quem vocês quiserem, para a gente se comunicar. E vocês podem desligar o telefone. Às vezes não tem fotógrafo, muitas vezes não tem fotógrafo, e eu falo, pode deixar que eu tiro as fotos para vocês, depois eu passo. É importante, pai, que você esteja conectado, o bebê ouvir sua voz. Mãe, você está liberando hormônios nesse momento que são diretamente levados ao seu bebê. E aí a gente faz uma psicoeducação ali com essa família que se entrega. E o resultado, gente, é muito maravilhoso, assim, muito maravilhoso. Hoje a gente consegue... Eu não sou uma pessoa que para escrever, as meninas da pós sabem disso. Eu vivo falando, gente, vamos juntar e escrever, porque tem muito material. Eu já acompanhei quase 500 partos, então, assim, tem muita coisa para a gente passar para frente. Mas eu sou da mão na massa, então não sou muito de escrever, tá bom? Então, já deixando a janela aí para quem quiser escrever. Só lembrando que a imersão... Eu só faço a imersão com as pessoas que estão na pós, tá bom? Porque já viu todo um conteúdo, já viu toda uma teoria antes de entrar nessa atuação aqui, de estar nessas maternidades acompanhando essas pacientes. E aí eu trouxe muito basicamente alguns pontos específicos, tá? Essa foto é uma foto de sala de recepção de maternidade, porque às vezes a gente não vai ter tempo. Esse casal chegou e eles vão direto para o centro cirúrgico. Onde dá, a gente acolhe esse casal. Onde dá, a gente faz essa conexão. E aqui vocês vão perceber que eu sugeri que a mãe colocasse a mão nessa barriguinha, que ela sentisse esse bebê, que ela visualize o seu bebê lá dentro, que ela respire fundo. Então, nós fazemos exercício de respiração para esse corpo estar mais tranquilo, para ela acolher. Se vai ser uma cesárea, a gente faz a visualização de cesárea, o passo a passo, para que ela fique mais tranquila. Quase 100% está um pouco angustiada ali com a anestesia, então a gente explica, fala dessa posição. Hoje nós temos parceria com uma anestesista muito maravilhosa, que inclusive é médica anestesista e fez a nossa especialização, ela é da primeira turma, que ela acolhe as nossas pacientes, ela faz consulta pré-natal para deixar essa mãe mais tranquila, deixar essa mãe mais consciente de tudo que ela vai viver, tá? E isso é muito sério, gente, porque... A mulher que está travada, com o corpo tenso, vai ser mais difícil anestesiar, seja a analgesia de parto, ou seja a anestesia para cesárea. Então, é importante ela acolher, e nós trabalhamos muito isso, acolher a sua história, acolher a sua situação. Eu queria parto vaginal, mas a gente está indo para uma cesárea necessária, vamos acolher essa via de parto, ao invés de ficar brigada com ela e rígida com ela, vamos acolher e vivê-la da melhor forma. Como a gente pode melhorar esse momento, né? E o pai se conectar. Uma vez a gente chegou para acompanhar na imersão, não conhecíamos a família, e quando eu estava estacionando, porque eu gosto de chegar bem antes, eu sou super pontual, às vezes eu chego antes da paciente. Quando eu estava estacionando, eu vi um casal discutindo na calçada, na frente da maternidade. Eu falei, esse casal vai ser nosso casal, quer ver? Certeza, esse povo tá brigando que é o nosso. Aí estacionei, esperei um pouquinho, eu sempre tenho o número da paciente, né? A gente avisa que vai acompanhar e tudo. E quando eu entrei no quarto, era o casal. Aí eu já cheguei rindo, falei, casal. E tava ela de um lado do quarto e ele do outro lado. Faltavam 20 minutos para o nascimento do bebê e os dois estavam desconectados, né? Seja lá o que for. E aí eu fiz algumas perguntas e aí eu já falei logo, porque eu brinco que eu gosto de meter o pé na porta, a gente não tem tempo para perder, não, vamos embora. Falei, olha só, gente, é o seguinte, eu vi vocês dois brigando lá fora, o que estava acontecendo? Não, é porque ela estava enjoada demais, reclamando da bolsa, que não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falei, olha, quanto tempo de... Aí eu já tinha perguntado quanto tempo eles tinham de casados, eles já tinham um filho, 8 anos de casados. Falei, esse momento é tão especial, tão único. Não vamos deixar uma bolsa cheia ou faltando algum item atrapalhar? Vamos organizar para a gente descer melhor para esse centro cirúrgico, para vocês dois estarem bem. Aí o pai levantou todo bonitinho, eu nem precisei falar, ele levantou e já sentou do lado dela, aí ela chorou, esvaziou daquele nervoso, que é claro que o casal tá ansioso, é claro que o casal tá nervoso, é claro que qualquer pequeno gatilho pode virar um turbilhão naquele momento, e nós precisamos enxergar isso, nós precisamos perceber. E aí o casal conectou, eu pedi um tempinho para a enfermeira que chegou, oi, vamos descer? Eu falei, me dá mais 5 minutinhos, e aí eu saí do quarto, falei,
Eu sempre pergunto se tem alguma relação espiritual, se tem religião. Olha, faça uma oração, né? Esse momento é de vocês, só de vocês. Esse momento não volta. Eu vou sair, vocês dois fiquem um pouco. Aí eles vêm todo apaixonados. E é claro que esse momento fica muito melhor. Entendo que eu não estou romantizando, tá bom, gente? Eu estou dizendo que a gente pode amenizar muito o impacto dos pontos negativos. Já acompanhei parto que o pai estava com Covid e não estava no parto. A gente liga por vídeo, esse pai fica conectado o tempo todo. Esse pai está com Covid na semana do parto, a gente fala, vamos envolver esse pai. Pai, escolhe você as músicas do parto. Faz a trilha sonora aí, pai, para a gente ouvir. Então, o pai não está fisicamente ali, mas emocionalmente está. Foi um dos partos mais bonitos que eu já acompanhei. O pai conversando com o bebê. A gente fez fotos. Esse bebê precisa saber a história dele. Meu pai estava no dia do parto? Estava. O corpo dele não estava lá, mas o amor, as músicas que ele escolheu, a voz dele estavam ali. É isso que fica para o bebê. Então, às vezes, partos que o casal não tá junto, né? Pais separados. Nós conscientizamos, é importante. Você quer falar com seu bebê? Você quer que eu te ligue na hora que nascer? Tá? Já acompanhei parto que o pai tinha morrido durante a gestação e a mãe chega muito angustiada. E aquele silêncio no centro cirúrgico, tá? Quando eu conto assim, é paciente que eu não acompanho o pré-natal. Então, a gente não teve esse tempo de preparo, de cuidado. E aquele climão no centro cirúrgico, e aí a fotógrafa falou no meu ouvido, falou, porque entrou uma tia, e aí ela falou assim, o pai faleceu, ela estava com 3 meses de gestação. Só que ninguém tocava no assunto, mas essa era a essência. Ela estava triste. É claro que ela estava pensando ali no esposo dela, que não estava ali. E aí eu olhei nos olhos dessa menina, e era uma cesárea. Eu falei, qual é o nome do seu esposo? Aí o olhinho já enche d'água. Falei, esse bebê é seu e dele. Pode conectar do jeito que você quiser. O bebê nasceu a cara dele, assim, a gente, né, conversou depois. Não tem como que a gente vai privar esse neném do pai dele, se a presença que a gente tinha ali era essa do amor, dessa mãe que estava pensando nesse pai. Nós temos a tendência, nós enquanto cultura, de jogar para debaixo, né, do tapete, de engavetar os problemas, de não falar. Não quero nem falar, gente, ela perdeu um neném, não vamos nem tocar no assunto. Não, nossa, ela vai ficar muito triste. E, na verdade, é exatamente o contrário. Todos os psicólogos aqui hão de concordar comigo. Que as feridas precisam ser cuidadas e não ignoradas. Se a gente está num parto, que é momento de nascimento, em que um homem e uma mulher geraram um filho, como não trazer a presença desse pai? Mesmo que seja um casal separado, mesmo que seja um pai que não está ali fisicamente, né? A gente tem que ter esse olhar muito atento. Então, vamos lá. Nós trabalhamos com famílias tentantes, tem psicólogas que vão se especializar nisso. Outra coisa que eu falo muito, nosso curso é um curso que vai trazer as teorias, que vai trazer a prática, mas se você decidir que você quer fazer seu consultório com famílias tentantes, ou foco na reprodução assistida, ou foco na adoção, ou foco no luto, vocês vão estudar mais e mais e mais paralelamente a isso, nesse assunto específico, tá? O curso, ele te dá um chão, mas o caminhar vocês vão precisar de mais, a gente precisa de mais. E tem muito conteúdo, tá bom? Às vezes, nossa, é nova a psicologia, mas quando você vai estudar de verdade, você descobre que tem muita coisa, muitas pesquisas, e que nós temos muito o que fazer mesmo, assim, tem muito material e muito o que fazer. O pré-natal psicológico é essa psicoterapia focada nesses 9 meses. A família vai chegar pra gente quando ela descobriu que está grávida, ou quando ela vai começar a tentar e já começa esse pré-natal psicológico, ou às vezes ela vai chegar faltando uma semana para o parto. Então, não tem... Qual é o formato do pré-natal psicológico? Por exemplo, Fátima Bortoletti vai trazer, né, o formato que elas têm do pré-natal, quando ele é feito bonitinho nos 9 meses. Mas a grande maioria não faz assim. Por quê? Porque esse médico vai identificar que ela não está bem ali já com 5, 6 meses de gestação. Ela viu na internet faltando um mês para ganhar neném. Alguém indicou para ela, as coisas já aconteceram. Muitas vezes é o que vai sendo deixado para depois. Porque, então, no primeiro trimestre, todo aquele momento de, né, assimilar, e aí o chá, e a revelação, e o sexo do bebê, e pronto, quando viu, tem 12 semanas. Muitas mães só vão contar que estão grávidas depois das 12 semanas, porque querem ter certeza, porque querem ouvir o coração, porque querem fazer a translucência, porque querem fazer morfológica, porque querem controlar. E a outra orientação é, o seu bebê está se formando a todo vapor.
Se a gente deixa para se vincular a esse bebê só com 12, com 15, com 18, olha o tempo que a gente perde. E eu não tô falando de postar na internet. Eu tô falando de assumir essa gravidez. De conscientizar que tem um bebê se desenvolvendo na alimentação, nos hábitos, na conexão. Nossa, cara, mas eu nem lembro que eu tô grávida, com trabalho até aqui. Então, bota o seu celular para despertar. Você precisa treinar. Então, vamos exercitar essa comunicação. Eu, Carla, sou uma mulher que a minha mãe não falou comigo durante 9 meses. Não é uma coisa que tá prontinha. Olha só, você foi uma mãe... Não. Então, precisa fazer esse exercício. Quando meu primeiro filho nasceu, desejado, amado, a vida estava toda certinha, né? Nos padrões, estava tudo certo. Mas quando o Davi chorava, eu enlouquecia. Eu pensava, meu Deus, eu não aguento esse menino. O que está acontecendo? E uma angústia muito grande. E em terapia, e investigando e tudo mais, e conversando muito com a minha mãe, o meu choro de bebê não foi um choro acolhido. Minha mãe me teve aos 20 anos, meu pai era militar, uma vida de muita pobreza, um namoro todo desorganizado. Meu pai já tinha 2 filhos, né? Quem acompanha já ouviu essa história 1000 vezes. Mas basicamente, né? Tem que contar. E aí, ela ficava muito nervosa. Ela não sabia o que fazer. Ela fala, eu só te sacudia o tempo todo e você chorava o tempo todo porque você vivia assada. E eu fico pensando, poxa, para um bebê viver assado, tem alguma coisa errada aí, né? E aí, esse choro, ele é muito fusionado. A gente não pode se esquecer que o bebê, nós humanos, nós vivemos a esterogestação. Nós não nascemos e já podemos ficar largados ali. A gente precisa de colo. A gente precisa de mais meses. A gente precisa de mais tempo entendendo que nós nascemos, entendendo que nós somos o outro. Quantas teorias vão trazer isso? John Bowlby vai trazer isso. François Doutor vai trazer isso. Miriam Seger vai trazer isso com livros maravilhosos. Muitos médicos escreveram nessa área. Quem quer se aprofundar, vai ler Michel Odan, que é um médico maravilhoso, que vai trazer muito dessa conexão afetiva, da importância dessa conexão, tá? Então, tudo reverbera, tudo vem à tona, e nós precisamos ter esse cuidado. Se a mulher está sendo acompanhada e assistida por profissionais da área que sabem o que estão fazendo, que sabem o que estão dizendo, que estudam, que se qualificam para isso, o suporte é adequado. O cuidado é qualificado. E nós temos que ter cuidado com isso, porque hoje na internet todo mundo virou educador parental, todo mundo virou qualquer coisa da perinatalidade e da parentalidade. E aí nós levantamos muito essa bandeira. Existe um curso de formação para isso. São 5 anos na faculdade estudando psiquismo humano. Tem mais 1, 2, 3 anos. Alguém aí falou que fez o curso da Iaconelli. Tem gente que viaja todo mês. Tem gente que estuda 20 horas. Tem gente que estuda de madrugada. Eu estava grávida do Davi. Quando ele nasceu, eu estudando muito, porque eu estava atuando. Gente, a hora que eu tive para estudar era de madrugada. Não é só colocar uma plaquinha na porta e pronto, e vamos lá que a gente sabe. Não é assim, é um terreno muito delicado. E, ao mesmo tempo, um campo minado. Porque, de novo, uma pisadinha errada ali, a gente pode abrir feridas muito fortes. E que se a gente não souber o que fazer com isso... Ah, porque eu percebi que a mãe chorou. E o choro é o choro do bebê. O choro da mãe é o choro do bebê. Calma aí, o que você vai fazer com isso quando você trouxer essa informação para a mãe? A mãe acha que vai ter que engolir o choro. E, ao contrário, fala para o seu bebê por que você está chorando. Filho... A mamãe tá chorando porque tem uma angústia aqui no meu coração. A mamãe tá chorando porque o papai não tá aqui, porque o papai morreu. Não é você. Eu tô feliz que você... Fala, tira desse lugar, né? Traz a história do seu bebê. Tem um livro que se chama Se os Bebês Falassem, que traz uma página assim, muito maravilhosa que fala isso. Nenhum ser humano deveria ser privado da própria história, por pior que ela seja. Por pior que ela seja. Eu atendo um casal que o marido descobriu que era adotado. Ele já tinha 15 anos. 15 anos, vivendo uma história. Ok, teve amor, não vamos entrar nesse mérito. Mas não é a história que ele acha que aconteceu. A maioria dos casais vão chegar no nosso consultório por pré-natal e a gente pergunta assim, nasceu de parto normal ou cesárea? Não sei. Uai, não sei se eu nasci de... Uai, mas será que eu não... Foi amamentado? Nossa, eu quero amamentar até 2 anos. Aí eu pergunto, ô Maria Tereza, você foi amamentada? Não sei se eu fui amamentada. E aí o não é um saber aqui, tá, gente? É um saber aqui. Na pós a gente vai fazer esse exercício de contato, de acessar. O que você sente quando você pensa em você pequenininha, em você na barriga da sua mãe?
A minha mãe fala, Carla, que eu fui desejada, que eu fui planejada, mas ela não consegue, ela não, que ela estava comigo, que não tinha babá, enfim, que ela era sempre ela, mas ela não tem lembrança de me colocar para dormir, de me amamentar, ela não tem lembrança. Das duas, uma. Ou ela não amamentou, o encontro vai até as 22, tá, Vitória? Ou ela não amamentou e não quer contar essa verdade para a filha, porque, nossa, o que minha filha vai pensar? Ou houve uma depressão pós-parto e ela realmente não sabe o que ela viveu ali. Ela pode até ter amamentado no automático e não registrou, tá? Então, a gente precisa investigar, é muito saudável investigar. Assistência psicológica no parto, que eu não vou começar a falar para não parar, mas eu só queria dizer para vocês que nós temos um projeto nacional, um projeto de lei, que já foi aprovado o projeto, que prevê assistência psicológica em todo o ciclo gravídico puerperal, principalmente assistência ao parto. Torçam muito para essa lei sair esse ano, se Deus quiser, a gente está lutando muito, pessoas envolvidas, né? A gente sabe que não é fácil, aí vem política, enfim, né? Todas as questões que diminuem, que acabam afetando esse tempo aí, né? Mas se Deus quiser, vai sair. Atendimento a puérperas. Às vezes vocês vão dizer, não quero, vai sair, se Deus quiser, Simone. Eu não quero atuar no parto, Carla, eu não me vejo nesse lugar, não gosto de ver sangue, não quero ver cirurgia, não quero ficar com a minha agenda, né? Igual eu estava aqui agora, se não fosse a reunião, eu teria ido para o parto, teria perdido o churrasco de qualquer jeito, né? Que minha família foi para o churrasco. Porque é assim, tá? Se você se disponibiliza, se você fecha a sua agenda, se você compromete com essa paciente que chegou para o pré-natal, o telefone vai tocar de madrugada, domingo, na hora do almoço, no dia do aniversário. Teve um Natal nosso que eu preparei tudo, a mesa estava a coisa mais linda do mundo. Antes das pessoas chegarem, meu telefone tocou e eu voltei e já tinha acabado a ceia. Então, lá no começo, porque eu trabalhei com o Dr. João 2 anos sem cobrar nenhum real nos partos. Foi muito para o meu aprendizado, foi muito para a minha experiência. A partir dessa experiência, eu escrevi meu livro, que se chama O Começo da Vida, que eu nem coloquei aqui na aula, estou muito ruim de marketing, né? Estou muito pouco, devia aprender a fazer mais propaganda. Mas tem um livro aí que eu conto um pouquinho. Porém, eu também já disse algumas vezes que se eu pegasse para fazer, eu escreveria muito diferente esse livro. Porque a Carla que escreveu lá em 2019 está muito diferente dessa de 2022. Nós aprendemos muito, nós aprofundamos muito e precisa melhorar. Eu melhorei muito de lá para cá e quero melhorar muito, né? Continuar melhorando. Mas lá no começo eu realmente atendia todos os partos do Dr. João. Eu quase enlouquecia. Foi uma época muito difícil. Hoje eu faço as imersões com datas marcadas, então as psicólogas que querem vir vêm com as datas marcadas, e eu estou atendendo as minhas pacientes de pré-natal psicológico, então estou com uma agenda muito mais tranquila, e as emergências de luto, tá? Porque os médicos sabem que podem me chamar, então realmente está mais tranquila agora, além de ter formado uma equipe muito maravilhosa aqui em Goiânia com as psicólogas com quem eu posso contar, tá? Atendimento a casais, aqui só falando rapidinho das puérperas, né? Se vocês não querem focar e se especializar no pré-natal psicológico, toda puérpera a gente vai precisar entender esse pré-natal, tá bom? Entender como é que foi essa gestação. É claro que a gente não vai falar só daquele pedacinho, da pontinha do iceberg. De novo, a gente tem que olhar para o todo. Mas é importante nós aprofundarmos, e na nossa pós nós vamos aprofundar nas diferenças dessas principais patologias. O baby blues, a depressão pós-parto, a psicose. Então, muito rapidamente, o baby blues é um transtorno hormonal, que está ali havendo uma descarga hormonal que não tem como a gente prever, não tem como a gente evitar, e parece muito com a depressão, né? Os sintomas são muito parecidos, tristeza, oscilação, dorme pouco, fica muito diferente, se estranha muito, só que ele tem um período que a gente vai chamar aí de 15 a 20 dias, que a gente precisa observar. Se está passando 20 dias do dia do parto, realmente a gente tem que ter mais cuidado, porque pode ser a depressão. E quando nós estudamos a depressão pós-parto, que inclusive pode acontecer a depressão durante a gestação, nós vamos entender os fatores genéticos dessa família, nós vamos entender como essa mãe está vivendo essa gestação, para entender os fatores desencadeadores da depressão, que a própria pandemia é um fator desencadeador da depressão, tá? Essa solidão, o medo do Covid, o medo de perder. Ficou sabendo que uma amiga perdeu o bebê porque pegou Covid. Aqui em Goiânia nós tivemos um caso de mães que faleceram, né, no parto por conta do Covid. Então, tudo isso chega junto com essa mulher no puerpério. Além da história dela de bebê. Como que foi esse puerpério da mãe dela? Como que foi tudo isso que vai reverberando agora pra gente? Atendimento aos casais, tá? Que a gente vai
entender essa atualização que precisa ser feita. Pergunta básica, vocês estão juntos há quanto tempo? 30 anos. E aí, de repente, chega um bebê, né? 10 anos, 5 anos, 1 ano. A chegada de um bebê, ou ela modifica o ambiente ou tem alguma coisa muito errada. Ninguém fica imune à chegada de um bebê. Se o casal tá imune, se nada mudou, tem um trem muito errado, a começar pelo vínculo. O casal não mudou nada na vida social. O casal não mudou nada na hora de dormir. Você já vai observando ali. Uai, então calma aí. Se não mudou nada na vida social, tem uma terceira pessoa que fica 24 horas com esse bebê. Ou então, esse bebê tá indo pra balada de segunda a sexta. Eu tive casal com vida social muito intensa, assim, que o bebê tava todo dia, tava fora de casa. E não é assim a conexão. Nós vamos olhar para essa essência. A mãe não deve deixar de existir, a mulher não deve deixar de existir enquanto essência. Nós precisamos dos momentos de casal, mas chegou um bebê que precisa do silêncio, que precisa daquele colo, que precisa de paz. Nossa, meu filho é muito agitado. O menino tem 1 ano, a mãe já está diagnosticando com TDAH, com hiperativo. Não é assim. E aí nós olhamos para o contexto. Tá? Ou é uma criança que está o tempo todo com a babá e o tempo todo no celular no colo da babá, ou o tempo todo no colo. 1 ano, o bebê não foi para o chão, e aí vai na pediatra, a pediatra vai falar, mas uai, mas não desenvolveu, tem um trem errado, não sei o quê. Aí a mãe já acha que é uma doença gravíssima, que é um autismo, que é uma síndrome, e na verdade é uma falta de chão, é uma falta de música, é uma falta de som, é uma falta de olhar no olho dessa criança. Ele não me olha no olho, ele não me olha no olho. Tem alguém olhando no olho desse bebê? Ele vai buscar, ele busca, mas ele para de buscar. O bebê para de buscar, ele busca o olhar da mãe, ele não tem de volta o olhar da mãe, ele vai parar de buscar. E aí nós vamos entrar nas questões da amamentação, que não é o leite em si, o leite materno é alimento padrão ouro, mas o que a gente mais ganha é nessa troca, é nesse olho. Se o seu bebê precisou de fórmula, se você precisa entrar com outro leite, dê a mamadeira olhando no olho, mãe. Não fica terceirizando a mamadeira, porque nessa troca que nós estamos fazendo essas conexões afetivas que vão para o resto da vida. Gente, o meu sogro morreu, faltavam 2 meses para o Bento nascer, meu segundo filho. E eu vivi um luto muito terrível, porque, né, o pai do Danilo, e ele teve um infarto fulminante. Então foi uma coisa, assim, que desorganizou a família inteira. E eu me desconectei totalmente da gestação do Bento, assim, a gente foi cuidar dos problemas, foi cuidar dos empreendimentos dele, foi ocupar a cabeça para não sofrer o luto, tá? E aí, enfim, meu trabalho de parto começou, eu não estava conectada com o meu corpo, eu não estava conectada com o meu bebê, e quando eu falo da conexão, eu não estou falando de amor, tá? Nós temos que ter cuidado com isso. Eu não estava atenta, e aí foi um trabalho de parto muito difícil, com muita intervenção medicamentosa. Eu dilatei forçadamente, mas eu não consegui parir. E tive um impacto muito grande. Eu tive depressão pós-parto do Bento. E quando o Bento tinha uns 7 meses, eu olhava para ele, eu chamava ele, ele não me respondia. E aí eu falei pro Danilo, o Bento é autista. Tem um trem errado com o Bento, tem um trem errado com o Bento. E aí um dia eu tava vendo mamãe amamentar, e a mãe toda apaixonada, olhando no olhinho, e eu amamentava o Bento, tá? Amamentei o Bento até 2 anos, no automático, não estava ali para ele. Eu amamentava ele aqui, trabalhando aqui no computador, resolvendo as coisas lá do empreendimento do meu sogro. Onde eu ia, ele ia, sabe? Fazendo o que uma mãe tem que fazer, olha, fica com seu bebê. Mas eu não tava com ele, né? E aí foi quando caiu minha ficha. Eu falei, eu tô dando mamar pro Bento sem olhar para ele. E aí o Bento chorava muito à noite. E ele queria mamar a madrugada inteira. E eu fui entendendo que quando é que o Bento me tinha inteira para ele? Só nas madrugadas. Então ele começou a desenvolver, vou ficar acordada à noite, porque a mamãe só tá para mim à noite. E comecei a olhar nos olhinhos dele. Hoje, eu e o Bento é um trem que vocês não conseguem, assim, separar, que a gente é um negócio um com o outro, porque foi preciso construir, tá? Ali na frente tem uma frase que eu coloquei para vocês, que vai falar disso, assim, é irreversível? Algumas coisas são, a gente precisa se atentar e correr atrás do prejuízo, mas sempre há tempo de melhorar a relação pais e filhos, tá? Desenvolvimento dos primeiros 1000 dias. Então, vocês vão ter aula com pediatra, vocês vão ter aula com psiquiatra, vocês vão ter aula com psicólogas, vocês vão ter aula com vários profissionais que atuam, né, em todo o ciclo gravídico puerperal. O curso não é só com psicólogas dando aula, vocês vão entender muito da fisiologia do parto, vocês vão entender muito sobre neuro, né? A gente traz profissionais especializados das áreas.
E aí entra nas coisas que eu adoro, que é a importância do brincar, do estimular, né? Quem acompanha aí o nosso Instagram viu que essa semana a gente lançou um canal que chama Miudinho, trazendo eu e uma pediatra conteúdos e ferramentas mesmo para as mães conseguirem se conectar com seus bebês e como eles se desenvolvem. Teremos módulos sobre adoção, e essa adoção, tanto essa mãe adotiva quanto a adoção do meu filho biológico, porque as mães precisam adotar seus filhos, né? Então, nós vamos entrar nessas questões. A reprodução assistida que também nós vamos ver o que o psicólogo atua, como o psicólogo atua nessa área, mas se você quer atuar com reprodução assistida, vai estudar mais, inclusive o Instituto tem um curso específico, né, de reprodução assistida. O nosso atendimento no luto gestacional e neonatal. Nós vamos receber mulheres no pré-natal psicológico que estão com os dias contados com seu bebê, que descobriram que tem uma síndrome, que descobriram que é incompatível com a vida, que vai morrer na barriga ou vai morrer logo após o parto. Então, é vida e morte caminhando junto ali no seu pré-natal, muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito lindo de ver uma mãe se conectando e vivendo com seu bebê o tempo que ela tem para viver. Que, na verdade, são todas assim. Nós não sabemos o tempo que nós temos com os nossos filhos, né? Muitas vezes nós negligenciamos, muitas vezes nós nos perdemos com as pessoas que nós amamos, porque a gente acha que tem mais tempo, né? Só que quando essa mulher tem um diagnóstico, ela vem com tudo muito concreto, ela vem muito consciente, ela vem com pressa. E aí ela chega não querendo montar o quartinho, ela chega não querendo tirar as fotos, ela chega não querendo fazer uma oração, passar a mão na barriga. E nós vamos, com os nossos recursos da psicologia, ajudar essa mãe a viver com o bebê dela o tempo que ela tem. E aí, ajudando ela a refletir sobre as perdas. Porque ela vai sentir saudade, ela vai sentir falta, ela vai se cobrar não ter feito alguma coisa. E, inclusive, no parto. Muito raramente nós vamos encontrar uma mãe num trabalho de parto que o bebê está morto, que ela está disponível para ver o filho. É preciso ajudar essa mulher se organizar, aceitar, né? Aceitar, pelo menos fisicamente, para entregar esse bebê, para parir esse bebê. Ok? Alguém falou? Não? Então, muitas vezes, no trabalho de parto, nós vamos ter algumas horas para ajudar essa mulher assimilar o que está acontecendo, despedir desse bebê. Tem um parto que me marcou muito, que foi um parto que a mãe descobriu no meio da gestação que o bebê era sindrômico, uma síndrome incompatível com a vida, e que ele poderia morrer na barriga ou viver pouquíssimo logo após o parto. E aí ele foi até 38 semanas, aí fizeram a cesárea, não, vamos fazer a cesárea, né, pra gente conhecer o bebê, não vamos ficar, né, esperar mais. E foi muito abençoado, assim, eles conseguiram falar com o bebê, abençoaram, eram da religião católica, então eles também batizaram esse bebê ali, viveram aquilo que eles queriam viver, tiveram essa oportunidade. E quando esse bebê já nasce morto, né, que é o natimorto, a mãe tem o que falar, o pai tem o que falar. Porque a conexão que existe entre mãe e pai vai além disso, entre os pais e o seu filho, né? Quem trabalha, quem atua no luto, sabe que essa barreira não existe. Esse amor, essa vontade de falar, esse sentimento, ele existe, independente se o bebê tá aqui ou não, tá? Alguém perguntou do quarto, não deu tempo de ler a pergunta, tá? Mas, eu não lembro exatamente o que é, mas não existe uma regra. Quando desmontar, quando vender as coisas, quando... É aqui. Cada mãe vai viver sua história, sem pressa. Você precisa se permitir. Tem mãe que desmonta o quarto depois de 1 ano. Tem mãe que desmonta imediatamente. O que nós orientamos é que ninguém faça isso por eles. Se recomendam montar, não existe uma recomendação. Essa mãe sonhou. A bebê que tá ali chama, sei lá, chama A. Ela sonhou, ela tem o tema, ela tem tudo, ela já comprou, ela pediu lá no Elo7, na Amazon, ela já fez tudo. Não montar é uma escolha, montar é uma escolha, porque às vezes ela quer ver esse quarto montado, porque esse quarto que ela sonhou é o quarto para aquele bebê. Por que ela não montaria? Só que a escolha é da mãe, não é nossa. Nós orientamos que a mãe sinta, que a mãe se reconheça, que a mãe valide aquilo que ela está sentindo. Só assim pode ser saudável.
Não é porque a psicóloga falou, porque ela leu num livro, mas o que você quer fazer. Porque, cara, tá todo mundo falando para mim que eu tenho que vender as coisas, eu não quero vender as coisas. Não venda. O que não pode é tentar privar. Nossa, gente, vamos correr lá e vamos desmontar o quarto enquanto ela tá aqui na maternidade. Aconteceu isso. É terrível. É quando o luto fica mais patológico. A mãe saiu de casa para buscar o bebê. O quarto tava lindo. Foi fazer uma ultrassom, o quarto tá montado, descobriu no ultrassom que não tem batimento cardíaco, dali já sai direto para um centro cirúrgico, para uma maternidade. Não há tempo, ela não teve recurso, ela não teve condições, não deram uma oportunidade para essa mãe despedir. E a despedida, gente, a gestação, a data provável do parto é 20 de maio. Hoje, 20 de março, ela perde o bebê, ela precisa de tempo, porque aqui, ó, a gestação dela ia até maio. Emocionalmente, essa mãe fica grávida. Então, a gente tem um trabalho muito especial, muito cuidadoso com famílias enlutadas. Mesmo assim, a gente precisa ter esse olhar muito cuidadoso, inclusive nas maternidades, né? A começar ali, porque infelizmente nós não temos essas maternidades que, nossa, essa aqui é a ala que a gente leva as mães, que a gente vai privar. Não dá. A mãe perdeu o bebê e está escutando outro bebê chorar. Esse é o nosso sistema, não tem jeito, as nossas maternidades não atendem. E aí, quando a gente leva um treinamento para as enfermeiras, é esse cuidado. Mãe, olha no olhinho da mãe e fala assim, eu sei que não tá fácil ouvindo esse choro. Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Você quer um fone de ouvido? Você quer, o que você quer? Como eu posso te ajudar? Porque nesse momento não há outra coisa que eu possa fazer. A enfermeira sabe, por exemplo, acontece demais. A mãe entrou para fazer uma curetagem, a mãe entrou, fez um procedimento, vai para o quarto, quando ela chega no quarto, o que tem lá? Um bercinho. Porque aquele quarto é de quarto maternidade. Ninguém teve esse cuidado de falar, gente, vamos lá tirar o bercinho, porque essa mãe que vai entrar não tem bebê, ela tá de braços vazios. Então, nós temos que ter esse olhar mais ampliado. A gente tem que melhorar isso na nossa assistência, sabe? Porque é muito ruim mesmo. Então, a psicologia obstétrica no Brasil, com certeza, em poucos anos a gente alcançou, assim, muito, muito, muito. Como eu falei para vocês, só na nossa especialização, nós temos psicólogos de 79 cidades de todo o Brasil, trabalhando muito, né? Lutando, inclusive. Eu tenho psicólogos que falam comigo, Carla, eu não consegui entrar, não me deixam entrar, eu não tenho liberação para entrar. E nós tentamos isso, inclusive, junto ao Instituto. No final do nosso curso, o encerramento do curso é com um relato de experiência, então a gente vai bater na porta mesmo. Eu pego o telefone e ligo, a gente manda e-mail, olha, vamos, até o momento, tá? Até a turma 2, a gente não teve alguém que não tenha conseguido acompanhar esse parto para fazer o seu encerramento, seu relato. Porque, na verdade, é isso que a gente quer, que vocês lutem, cada um nas suas cidades, por esse lugar, por esse cuidado, por essa assistência. Então, também tem isso. Mas eu não quero acompanhar parto de jeito nenhum. No nosso curso, você vai precisar acompanhar pelo menos um, tá bom? Porque quando a gente fala da abrangência, quando a gente fala da atuação, existe esse lugar. Você pode até não ficar nele para sempre, mas você vai precisar passar por ele. É igual a estatística que a gente viu na psicologia, que eu, por exemplo, não sei para que a gente viu estatística, mas tinha que ver, então a gente viu. Realmente a gente está assim, a gente andou muito, muito com a psicologia obstétrica, né? E eu trouxe essa foto até para dizer isso para vocês. Eu sou a Carla de Rio Verde, que mora em Goiânia, que o povo até hoje acha que aqui, né, a gente anda de carroça. E essa é uma foto tirada dentro do Albert Einstein, em São Paulo, que não tem como não comentar, porque é São Paulo, não sei se a Isabela está aí ainda. A Isabela é psicóloga, esposa do Dr. Alexandre Sassaoka, que é esse de óculos aqui. E essa paciente é a paciente que eu acompanhei aqui em Goiânia, que ela teve a perda e abençoou o neném dela. E aí eles se mudaram para São Paulo e ela engravidou novamente. E eu, Cintia, eu quero acompanhar esse parto. É foto autorizada, tá, gente? Então eu posso contar a história dela. Inclusive tá no meu livro a história dela, do primeiro parto. Vamos acompanhar. E a Cintia vai ganhar neném no meio da pandemia. E aí a gente, porque não pode entrar, tá? Não pode entrar ninguém, tá fechado para pandemia, né? Por conta da pandemia. E o doutor Alexandre foi, assim, muito maravilhoso, sem nunca ter ouvido falar desse lugar de assistência psicológica, lutou para que eu pudesse entrar lá, né? Fez um documento. E a partir desse parto, a gente vem construindo um trabalho muito bacana. O doutor Alexandre é um médico incrível. Quem tiver aí, que a Janaína vai saber, põe o Instagram dele aí, Jana, para todo mundo seguir. A Isabela é psicóloga que atende as pacientes dele em São Paulo. Ele tá aí, a gente está tendo essa parceria. No final de semana, eu consegui falar com as pacientes dele
sobre a assistência psicológica, a importância de se preparar. E aí eu trouxe para vocês isso, assim, né? As barreiras, elas estão aí para serem quebradas, né? A gente precisa querer. Não custa você pegar um telefone e tentar, não custa você mandar um direct no Instagram para o médico da tua cidade e falar, olha, eu atendo gestantes, eu trabalho na prevenção de depressão, porque a gente precisa ir à luta, a gente precisa se posicionar, a gente precisa estudar, a gente precisa saber o que a gente está falando. E eu sou meio caruda, tá? Então aqui eu tento mesmo, eu insisti, né? Eu mandei um textão explicando sobre o que era essa atuação. Por muito tempo nós ainda vamos precisar explicar, não está explícito. Várias vezes eu escutei assim no centro cirúrgico, psicóloga no parto? Mas até isso agora? Não, mas até aqui agora vocês... Mas que é o psicólogo? Não tem problema, a gente explica de novo e a gente insiste, não tem problema. Eu acho que eu tô aqui para dizer para vocês que esse lugar é nosso. O lugar da assistência psicológica é do psicólogo. Alguém falou de uma dúvida, eu não tô pegando todos os chats de vocês, não, gente, senão eu desconcentro, né? Fala de novo aí o que é, enquanto isso eu vou continuando. Deixa eu só um pouquinho. Quer perguntar antes de eu soltar isso aqui? Carla, estão perguntando sobre a imersão para você. Mas qual é a pergunta? Peraí, deixa eu responder para você. A Luzia, ela fez a faculdade, ela fez a pós em outra instituição, quer saber se pode fazer imersão com você. Não pode. Desculpa, mas não pode. Gente, por que eu estou fazendo desse jeito? Porque a intenção é que a gente estreite uma rede, a intenção é que realmente a gente deixe isso tudo muito mais concreto. E o único critério para a imersão é fazer a nossa pós. Estar fazendo, tá bom? Tem alguns módulos que precisam ser feitos antes de virem para cá. As instituições são maravilhosas, né? Acho que eu peguei um pedaço aí do Mater Online, o Mater Online, o Instituto Gerar, o nosso instituto. Só que cada um fala a sua linguagem, tá? E aí a imersão que eu dou, que a Carla dá, precisa conversar com o nosso curso, tá bom? Então, eu espero que vocês entendam, mas é isso, né? A gente está construindo o nosso formato de fazer isso. Então, eu prefiro manter desse jeito, tá? Vou voltar aqui para falar para vocês do Todo Parto Importa. Todo Parto Importa começou, né, com os textos, com a nossa hashtag Todo Parto Importa, porque todo parto importa. Ah, mas quando que o psicólogo tem que entrar? Sempre. Se a família quer, se o médico chamou, e essa conscientização. Não tem uma que precise mais, uma que precise menos. A gente está ali para atender toda a família, porque toda família tem emoções, tem histórias, tem medos, tem angústias. E porque todo bebê que nasce precisa de uma assistência, precisa nascer bem, precisa nascer seguro, tá? Então, esse lugar. E aí nós realizamos aqui em Goiânia, ano passado, a primeira semana brasileira, Todo Parto Importa. Foi uma semana inteira, com várias palestras. Foi um evento nosso que ficou gravado, se alguém quiser assistir depois, né? Tem palestras com vários profissionais da área. E esse ano, nós vamos fazer o evento em São Paulo, tá bom? Exatamente por termos estreitado os laços aí com o doutor Alexandre, com a Isabela. Nós vamos fazer esse evento em São Paulo, dias 23, 24 e 25. Vou colocar aqui o videozinho para vocês. Que é só o convite para vocês guardarem aí depois. Eu não vou conseguir colocar o play. Acho que eu vou conseguir. Sai uma musiquinha aí para vocês? Não, né? Vai sem som mesmo, é só uma musiquinha. Então, dias 23, 24 e 25. Eu não soltei a programação ainda, porque tem uma pessoa que está me dando muito trabalho para dizer um sim, mas vai dar certo. E aí, até semana que vem, porque eu falei, bom, também não posso ficar esperando eternamente, mas a gente está com essa programação, a gente vai falar muito sobre o olhar tão singular para cada mulher, tá? Então, serão 3 dias com palestrantes, com médicos trazendo o seu olhar, com psicólogos para a gente, tá? Quem quiser estar presencial precisa correr para se inscrever, porque são poucas. Transmissão online, nós tivemos no primeiro, tá? E agora nós vamos ter de novo. Então, tem transmissão ao vivo de todas as palestras. Não vou ficar falando muito aqui, não, porque depois quem quiser muito, vem. Eu quis colocar esse trecho porque ele resume um pouco, e ele tá no livro que eu falei para vocês, se os bebês falassem, se o bebê falasse, tá bom? Da Miriam Sérgio. Comprem.
Leiam, estudem, revirem ele do avesso, porque é um livro necessário. A depressão da mãe pode ter consequências no desenvolvimento do seu bebê. Mas graças a um tratamento que alia um apoio familiar, psicoterapia, antidepressivos, o bebê pode retomar o desenvolvimento. Daí o interesse em uma prevenção. Quanto mais nos apressamos em intervir, mais nos asseguramos de não chocarmos com perturbações difíceis de cuidar. Ainda vem para nosso consultório a mãe com depressão. Ainda vem para o nosso consultório a família depois de 10 anos. E a mãe está sem vínculo, e ela não entende por que o filho grita, ela não entende por que na adolescência eles estão tão desconectados. Porque a adolescência é um nascer de novo. A adolescência vai refletir muito como foi esse começo da vida. E a gente tem visto a adolescência muito adoecida. Nós precisamos agir no começo, porque o começo é base, o começo vai refletir por todo o resto. E nós não estamos ali para apagar fogo. Ó, corre aqui, nossa, a paciente tá... Nossa, não, gente, vamos entrar antes. Vamos conscientizar sobre o pré-natal, vamos falar sobre a saúde mental, vamos falar sobre a importância de receber, de adotar esse bebê antes mesmo dele chegar fisicamente. Vamos entender o que um bebê vai desorganizar numa casa, nossa, porque eu não consigo ficar sem dormir, porque meu marido não vai trocar uma fralda. Temos que falar sobre isso, temos que prevenir, temos que intervir antes, né? Cuidamos do começo da vida, do meio e do fim. Então, o que a psicologia obstétrica faz? É aqui. Nós atuamos no começo porque vai reverberar para sempre. O que nós fazemos no começo vai reverberar para sempre. Eu me emociono de falar isso para vocês, porque sempre que eu estou segurando um bebezinho, eu sou católica, né? Então, assim, eu faço uma oração silenciosa, mas eu abençoo e eu desejo, eu falo, Deus, abençoe esse menino, essa menina por toda a sua vida. Quando nós estamos atuando no parto, a gente vê que essa mãe não está conectada, a gente vê. A mãe não está, o pai não está. Se é você que vai poder dar as boas-vindas, dê as boas-vindas. Quantos bebês eu seguro no colo, gente? Não é porque eu quero tirar foto, não. Eu tiro porque eu amo, tá? Eu amo foto. Mas eu seguro esse bebê porque ninguém quer segurar. Porque ele tá ali na caminha, a mãe tá ali, esperando terminar a cirurgia dela. Isso acontece muito mais no parto cesárea, tá, gente? Vamos fazer a golden hour? Quer que eu te ajude? Que eu coloque o bebezinho no seu peito? Não, agora não. Não, agora não. Nossa, não tem um remedinho para eu dormir, não? Essa mãe, às vezes, tá ali com sintomas, passando mal, vomitando. Os médicos vão olhar só para o sintoma. Nós olhamos para o todo. O que esse sintoma também está querendo dizer? E aí a gente faz alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Esses minutos são marcantes. Estão indo ali direto. Às vezes, nunca mais na sua vida você vai cruzar com esse bebê. Mas saber que você voltar para casa, sabendo que você foi... que você fez o que tinha que ser feito naquele momento, é muito especial, gente, assim, bom, enfim, né, eu acredito muito em Deus, então eu acredito que nós estamos ali por um plano muito maior, a gente precisa de um mundo melhor, e não haverá mundo melhor se nós não mudarmos o começo, não precisa ser mudado, né, tá sendo negligenciado há muitos anos, nós nos perdemos, as mulheres se perderam, um outro livro que eu amo, que tá aqui, inclusive, para não esquecer de falar, Mulheres que Correm com os Lobos. As mulheres se perderam de si, não é só a questão de parir, não é só isso, mas é isso que é da natureza, da paz, do amor, do afeto, do colo, do olho no olho, isso tudo nós perdemos. E eu faço sempre com essa foto mesmo, porque ela representa, esse olhinho brilhando aí, representa o amor que eu tenho por tudo isso. Eu nunca imaginei que eu seria uma psicóloga obstétrica. Quando eu fui fazer psicologia, eu tinha começado a fazer letras, e eu sempre fui musicista, eu sempre gostei de muita gente, eu sempre disse que eu não teria consultório, porque eu jamais daria conta de ficar no consultório, eu e uma pessoa só, porque eu gosto de muita gente, e foi acontecendo. Hoje eu não sei, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, assim. Então, vocês que se interessam, vocês que por algum motivo, né, se identificam, pelo menos experimentem, né? O perigo é vocês nunca mais saírem dali, tá? Porque aí é irreversível, aí eu posso dizer para vocês que é irreversível.